capítulo 6, a partir do versículo 1. O que estava acontecendo aqui? Vamos relembrar quem que era o Neemias. O Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Qual que era a função dele? Ele servia vinho no copo para o rei e ele experimentava tudo que o rei ia tomar, ia comer antes de chegar para o rei, passava por ele. Então, se tivesse envenenado, ele que ia morrer, não era o rei. Então ele comia e ele bebia ali o que o rei ia comer, depois que passava por ele, então ia para o rei. E ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída. Que quando Nabucodonosor invadiu lá e levou o povo cativo, ele destruiu tudo, queimou as portas da cidade. E ele ficou sabendo, então ele se entristeceu, ele foi e entrou na presença do rei. Quando ele foi servir o rei viu a tristeza no coração dele e perguntou: mas que tristeza que é essa? Isso aí só pode ser tristeza do coração, da alma. Aí ele contou para o rei o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, né? E pediu para o rei para ir até Jerusalém e reconstruir as muralhas de Jerusalém e reconstruir as portas. Aí o rei concordou, perguntou para ele o tempo que ele ia gastar para isso e permitiu que ele fosse. E ele pediu cartas então para o rei, para que aonde ele chegasse ele pudesse passar sem ter problemas, e que ele chegasse lá e o oficial também fornecesse madeira para ele usar na reconstrução do templo. Só que durante a construção, pessoas se levantaram contra essa obra, ao ponto de ele descrever aqui que chegou um determinado momento que com uma mão eles consertavam ali, eles faziam a obra, e com a outra mão eles seguravam as armas. Tanto ele quanto as pessoas que estavam trabalhando, quem ia até o rio ali para buscar material, eles estavam sempre armados. Tamanha era a resistência e a oposição dos inimigos a essa obra. Agora, no capítulo 6, então, sabendo, né, relembrando um pouco dessa trajetória, nós vamos ver aqui o que aconteceu no capítulo 6. E eu estava na hora do louvor, eu falei para os irmãos, né, o louvor ele fala de restituição, né? E além de restituição, ele fala, nós vamos falar hoje de reconstrução, né? E para a gente também não passar, nós vamos falar também de recomeço, que é o nome da nossa igreja. E todas as vezes que alguém vai recomeçar alguma coisa, né, nós estamos aqui recomeçando a nossa caminhada com Cristo, né? Há pouquinho mais de um ano. Para a gente recomeçar, quer dizer que a gente já fazia algo e parou, né? Ou nós fomos parados. Então, o que significa recomeçar? Começar novamente, começar de novo, né? Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram que recomeçar. Eu pus alguns aqui, ó. A Noemi teve que recomeçar. Quando morreu o marido dela, morreu os 2 filhos, o que ela teve que fazer? Ela teve que voltar para a terra dela lá e recomeçar a vida dela. Até as noras, uma que é a Ruth, quis ficar do lado dela, e a órfã se foi, mas ela teve que recomeçar. O Abrão, chegou um dia que Deus falou: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele teve que deixar tudo e recomeçar, né? Jacó, quando ele lutou com Deus lá e prevaleceu, teve o nome dele mudado para Israel, foi um recomeço. Ele recomeçou a partir dali uma nova vida. Saulo de Tarso, quando ele teve um encontro com Cristo ali a caminho de Damasco, Jesus se revelou para ele ali. A partir daquele momento ele recomeçou. Ele foi até a cidade, ele estava cego,
né? Ele recebeu a oração ali, as escamas caíram dos olhos dele. Imediatamente, o que ele começou a fazer? A pregar sobre o Cristo que ele perseguia. Então ele recomeçou. A vida dele teve um giro ali de 360 graus. O Davi, né? Davi teve vários recomeços na vida dele. E um deles foi quando ele caiu no pecado ali com a Batseba, pagou um preço caro por aquilo ali e precisou recomeçar. Ele amargou a morte daquele filho. Deus falou que o filho ia morrer, o filho morreu. Ele teve que recomeçar a caminhada dele. E mesmo assim a Bíblia fala que Deus deixou falado, foi escrito assim: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Mesmo depois de tudo que ele passou, a declaração que o próprio Deus fez a respeito dele: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Então, para a gente recomeçar algo, talvez a gente tenha que reconstruir alguma coisa, né? A gente tenha que reconstruir a nossa base primeiro para a gente poder recomeçar. Não é simplesmente eu caí, eu parei, eu quebrei a cara, vou recomeçar. Talvez a gente tenha que amargar uma reconstrução primeiro. Nós temos que fazer uma limpeza primeiro e refazer a base, né? Para depois a gente recomeçar. Tem a fase da reconstrução para depois ter o recomeço. Amém? E foi mais ou menos o que estava acontecendo com Neemias. Depois que ele chegou até o rei, pediu lá as cartas, conversou com o rei autorizou. Então ele chegou lá, primeiro o que ele fez? Ele saiu à noite para ver como que estavam as muralhas. Teve lugar que ele teve que descer do cavalo que ele estava, porque o cavalo não passava, de tanto entulho que tinha ali. Então ele teve que deixar o animal e prosseguir a pé. Ele fez isso à noite para ninguém saber qual que era o intuito dele. Até que ele começou, então, conversou ali com os príncipes, conversou com o povo e começou então a obra. Mas a primeira coisa que eles tiveram que fazer, a limpeza. Eles tiveram que tirar todo o entulho que estava ali, amontoado, toda aquela madeira que estava queimada, né? Para depois recomeçar a construção. E antes da gente entrar aqui na leitura, que Deus trouxe isso ao meu coração, para deixar um alerta para os irmãos, para você olhar como que está a base do seu recomeço, porque talvez você esteja recomeçando a sua caminhada, mas sem tirar o entulho, sem preparar a base. Amém? Talvez você tenha que limpar primeiro a base, colocar a casa em ordem, para poder reconstruir, para poder recomeçar. Amém? Talvez é por isso que tem algumas coisas que não está rodando ainda. Parece que está empacado. Então, nessa mensagem Deus trouxe ao meu coração. Primeiro ponto aqui, para que a gente analise como que está o terreno primeiro. Não adianta a gente querer recomeçar se tiver cheio de entulho, cheio de madeira queimada ali. Vai ser enrosco, vai ser tropeço. Amém? Então, isso é para os irmãos meditar sobre isso aí, e Deus vai falar mais com os irmãos. No capítulo 6, então, no versículo 1, diz assim, ó: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma. O que é uma brecha? Então eles vieram e destruíram a cidade. O que sobrou do muro tinha brechas. Então tinha um pedaço que foi derrubado, aquele monte de entulho e madeira queimada ali. E tinha, onde não tinha sido derrubado, onde estava em pé, tinha brechas. O que é uma brecha? É um lugar que permitia que pessoas passassem, que animais passassem. Então permitia também que inimigos passassem, né? Então eles não precisavam procurar o lugar que tinha caído todo o muro. Se eles quisessem investir novamente contra as pessoas que ainda estavam morando ali, eles tinham as brechas no muro para eles poderem entrar. Então eles iam entrar sorrateiramente.
Só que aqui já está no ponto que ele já tinha edificado os muros e tinha tampado as brechas. E mesmo assim, os inimigos não desistiam. Quando a gente diz aqui, ó, Sanbalat, Tobias e Gesem, o arábio, quer dizer o inimigo do povo de Jerusalém. Simboliza para nós hoje os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? São pessoas de carne e osso? Não, são demônios. A nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos imundos. Amém? Então aqui diz assim, ó, o Neemias então falando, ó, sucedeu mais que ouvindo Sanbalat, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então ele já tinha levantado os pedaços do muro que tinham sido derrubados totalmente, eles já tinham levantados, e já tinha tapado as brechas também. Então, na nossa caminhada, no nosso recomeço, talvez a gente se preocupou com aquilo que estava totalmente destruído, e às vezes a gente não se preocupou com as brechas, né? Então, Deus, ele é maravilhoso, e ele trouxe essa mensagem ao meu coração, e ele me fez meditar sobre isso a semana inteira. E eu confirmando, Senhor, é essa a mensagem que é para mim trazer no domingo? Ou essa mensagem o Senhor está trazendo para mim? E Deus colocou no meu coração que essa mensagem primeiro era para mim, mas era para trazer para os irmãos. Deus falou, eu tenho algo a tratar com a minha igreja. Amém? Então, medita bastante, presta atenção nessa mensagem. Depois, até se você quiser reler esse texto na sua casa, meditar mais sobre isso. Como eu sempre falo, tem algo que Deus vai abrir para você, que Ele não vai falar para mim, falar para você. Amém? Então, ó, ele já tinha edificado o muro. Todas as partes grandes que estavam derrubadas, eles já tinham limpado tudo, e eles já tinham edificado. Até que eles aproveitaram algumas coisas daquele material que estava ali, tanto que um dos opositores dessa obra chegou a falar, caçoando da obra ali, chegou a falar, isso daí não vai aguentar nenhuma raposa passar por aí. Então eles aproveitaram o que dava para aproveitar do material, o que estava faltando, o Neemias providenciou, tudo que estava destruído totalmente, ele já tinha reerguido, e ele já tinha tampado as brechas. Então, talvez a parte grande que estava estragada na nossa vida, a gente já correu atrás, né? A gente já consertou. E as brechas? Será que não tem brechas na sua vida, em alguma das áreas da sua vida? E por essas brechas é que o demônio está entrando e está atrapalhando o agir de Deus na sua vida? Em uma das áreas da sua vida, né? A gente cita sempre, tem casamento, tem o espiritual, tem o financeiro, né? Tem várias áreas da nossa vida, assim como tinha várias portas no templo. Ele diz aqui que ele ainda não tinha colocado as portas nos umbrais, só que o muro já estava consertado e as brechas tampadas. Então, de repente, né, a gente tem se preocupado em fechar portas, em consertar onde estava quebrado. Não, é por aqui que o diabo está entrando, é por aqui que o demônio está agindo na minha vida financeira, ou no meu casamento, ou no meu trabalho, ou aonde quer que seja. Então a gente se preocupa com aquilo ali, mas a gente deixa de se preocupar com as brechas. Então, quando a gente menos espera, parecia que a coisa estava dando certo, estava andando, de repente começa a andar para trás de novo. E aí a gente vai perguntar para Deus por quê, né? Então talvez tenha alguém aqui que tenha questionado isso a Deus durante essa semana. Senhor, por que isso está acontecendo de novo? Por que está acontecendo outra vez? Já tinha dado como líquido e certo que isso não aconteceria mais. Aonde que eu estou errando? Então Deus trouxe essa mensagem hoje para nos alertar. Porque a gente consertou aonde estava quebrado, né? A gente fechou as portas, mas a gente não tampou as brechas. E o rei Salomão, um dia ele falou assim, ó: apanhai-me as raposas e as raposinhas, pois são elas que fazem mal às vinhas. Porque as raposas grandes, eles vinham de longe. Se a gente olhar, a gente vê de longe. Mas existe uma raça de raposa que é pequenininha, assim, que nem um coelho, que ela se escondia embaixo das folhas secas.
Então ele alertou: vocês vão lá e apanham as raposas, mas apanham as raposinhas também, porque são elas que fazem mal à vinha. Então são as pequenas coisas, são as brechas, né? Aquela coisa que a gente não dá importância. Não, isso aqui não é nada. Não, tem que fechar também, tem que consertar também. Amém? Versículo 2: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Olha a estratégia do inimigo. Até que eles estavam tentando parar a obra, chegou o ponto deles trabalharem com uma mão e segurar a arma na outra. Lança, espada, escudo. De tanto que era forte a investida do inimigo para parar essa obra de reconstrução das muralhas de Jerusalém, das defesas de Jerusalém. Chegou o momento que eles não conseguiram parar, eles mudaram de estratégia. Então fica atento, que o diabo pode fazer isso também. Amém? De repente, ele não conseguiu te parar até agora, ele vai mudar de estratégia. Então fica alerta, fica em espírito. O que eles fizeram? Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Então agora eles estavam querendo, por bem, que ele deixasse de edificar a cidade ali e fosse se encontrar com eles em outra cidade. Eles mudaram de estratégia. Mas olha o que ele fez. O Neemias, ele disse assim, porém, qual que era o intuito deles? Intentavam fazer-me mal. Eles estavam levantando, armando uma emboscada para ele. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Presta atenção nesse versículo. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Então, a obra que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para terminar, amém? Só que tem a parte que Deus faz e tem a parte que é eu e é você que tem que fazer. Tem uma parte que Ele não vai fazer, é a parte que cabe a nós, né? Então, qual que era a estratégia do inimigo agora? Desviar a atenção dele, tirar ele do lugar, fazer, vamos dizer assim, ele não podia subir ao patamar que estava o Neemias. Então ele queria fazer o Neemias descer ao patamar dele. Talvez o diabo não está conseguindo te atingir no patamar que você está. Então ele vai mudar de estratégia e vai querer fazer você descer ao patamar dele. Lá é o território dele, lá ele pode te passar a rasteira, lá ele pode puxar seu tapete, lá ele pode te derrubar, lá ele pode fazer você parar a obra, lá ele pode fazer você desistir da sua caminhada, lá ele pode fazer você voltar atrás e praticar coisas que não deveria, coisas que já fazem parte da velha criatura, do seu passado. Se ele conseguir esse intuito de fazer você descer ao patamar dele, você vai voltar a fazer coisas que não deve. Então cuidado, esteja alerta, tape as brechas, não dê ouvidos aos mensageiros de Satanás, aqueles enviados que vêm com conversa doce, conversa mole no seu ouvido aí, parece que está te dando conselhos excelentes. Cuidado, amém? Isso aí faz parte de uma estratégia do seu inimigo, que o seu inimigo, eu volto a repetir, não é ninguém de carne e osso da face da terra. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nos lugares celestiais. Então é uma luta espiritual. Amém? Se consagre, ore, busque a Deus, fortaleça a sua comunhão com Deus. Amém? Estou fazendo uma grande obra. É isso que nós estamos fazendo. Neemias aqui, ele falou: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Enquanto eu vou até lá, eu vou deixar de fazer a obra, vou deixar de reconstruir os muros aqui. Eu ainda não coloquei as portas na cidade. Então, da mesma forma, nós estamos fazendo uma grande obra, né? Um dia Deus entrou na minha vida, entrou na sua vida e Ele começou a mudar tudo.
Então, toda vez que a gente recebe a palavra e coloca em prática, a gente está vivendo de acordo com a palavra, é isso que nós estamos fazendo uma grande obra. E se a gente der ouvidos para os enviados de Satanás, a gente vai desviar o foco. Se a gente sair da nossa posição onde Deus nos colocou, pode ter certeza que o diabo vai puxar o tapete, ele vai derrubar. A Bíblia diz assim, ó: e levantando-se contra vós o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Amém? Não deixe o seu lugar. De repente, ele não vai aparecer para você, ele não vai se levantar e vai se mostrar de olho vermelho, de chifre, de rabo, não. Ele vai se mostrar para você de uma maneira suave, bonita, né? Ele vai vir com conversa doce no seu ouvido, para fazer o quê? Para fazer que você desvie o seu foco. Então tenha sempre isso no seu coração, guarda isso, ó. Estou fazendo uma grande obra. Amém? Então você não pode deixar de fazer essa obra para dar ouvidos aos mensageiros de Satanás. Porque é isso que ele quer, é a estratégia demoníaca dele para fazer você desviar do foco. Amém? Versículo 4: e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Ou seja, ele resistiu. Os mensageiros vieram uma vez, ó, desce, vamos congregar, vamos se encontrar para conversar lá em tal lugar. Não, eu não posso, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso deixar o meu lugar. Da mesma forma, Satanás enviou os mensageiros dele 4 vezes. Então, ele não vai desistir facilmente, então resista. Amém? A Bíblia diz assim, ó: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Só que o início, a parte A desse versículo fala assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sujeite-se a Deus, como eu falei no início, se consagre, busque comunhão com Deus, busque intimidade com Deus, para que quando o diabo se levanta, a hora que ele começar a se levantar, você já vai saber. Amém? E ele não vai desistir fácil. Ó, eles enviaram mensageiros 4 vezes, da mesma forma. E o que ele fez? Da mesma maneira ele resistiu as 4 vezes, ó. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então, Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão. Além das 4 vezes que ele resistiu, agora o Sambalate mandou de uma outra forma. Mandou, ó, enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Então, ele resistiu por 4 vezes, veio a investida de uma outra forma, né? Aí, eles vieram com uma calúnia ali. Ó, estão dizendo lá que você colocou profetas para pregar lá que você vai ser rei, né? E que você está edificando o muro, que você vai se fazer rei deles. A hora que o rei souber, ele não vai gostar, ele vai vir contra você. Então eles foram lá, primeiro com calúnia, com invenção. Para quê? Para que com essa palavra aqui ele tivesse medo. Queria colocar medo no coração do inimigo. Então, de todas as maneiras eles não conseguiram. Agora eles estavam investindo de uma outra forma.
E se eles conseguem colocar o medo no coração de Neemias? O medo, ele faz a gente se paralisar. Pode reparar, se você já teve alguma situação na sua vida que você teve que resolver com medo, na maioria das vezes, ou você ficou paralisado, não sabia o que fazer, e quando fez, talvez fez coisa que não devia, que quando passou daí um pouquinho, no outro dia, você parou para pensar e falou assim: eu não devia ter feito isso, eu não devia ter resolvido dessa forma, eu não devia ter falado assim, né? Isso é o efeito do medo no ser humano. O medo, até um certo ponto, ele é bom, porque ele faz a gente se cuidar, né? Ele faz a gente tomar cuidado, a gente se precaver. Só que se a gente deixar o medo dominar a situação, nós vamos tomar atitudes erradas. Então, o diabo, ele não vai... Você vai resistir, ele não vai se dar por vencido. Ele vai tentar uma outra estratégia. Mas o que você tem que fazer? Resistir. Amém? Se sujeite a Deus, busque cada vez mais comunhão com Deus. Se sujeite a Deus e resista ao diabo, ele vai fugir de você. Só que lá, quando ele tentou Jesus no deserto, no final da última tentativa dele, né? O que diz lá? E ausentou-se dele por um pouco de tempo. Então, lá, quando ele tentou Jesus no deserto, no final de tudo diz assim, ó, e ausentou-se dele por um pouco de tempo. Isso quer dizer o quê? Daqui a pouco ele vai voltar a investir de novo. Então, quando tudo estiver bem, você resistiu, o diabo fugiu de você, as coisas estão dando certo, não baixe a guarda. Amém? Continue buscando comunhão com Deus, continue se aprofundando na leitura da palavra, que Deus vai te dando armas para que você resista às investidas de Satanás. Quando ele muda de estratégia, que ele vai se levantar de novo, o Espírito Santo já te dá aquele alerta assim, você já vai de encontro. Aqui não, Satanás, aqui só se levanta para cair. E ele, a hora que ele chega perto, já passa a rasteira nele, ele vai ter que sair de novo. Mas se a gente relaxar, se a gente baixar a guarda, o que vai acontecer? Ele vai prevalecer. Se o Neemias tivesse deixado o medo dominar o coração, o que ia acontecer? Ele ia parar com a obra, que não estava completa ainda. Então no final aqui, ó, o último versículo que eu li para os irmãos, ele diz assim, ó: agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Então o diabo investiu, mudou de estratégia, e ele não deixou o lugar que ele estava, ele não deixou de fazer o que ele estava fazendo, e clamou a Deus: Senhor, esforça a minha mão. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Senhor, me ajuda, sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor, me ajuda, esforça minhas mãos. Ó, o diabo está investindo de novo, eles não desistem. Só que Deus não dá nada que a gente não possa fazer, né? Ele não vai dar nada para mim fazer que eu não tenha capacidade. Talvez eu acho que eu não tenho capacidade, você acha que não tem capacidade, mas Deus, ele não escolhe capacitados, ele escolhe e capacita os escolhidos. Amém? Por que ele faz isso? Porque a glória é dele. Então ele não vai pegar uma pessoa lá, um juiz de direito, não que ele não possa, lógico, que a obra dele faz do jeito que ele quer. Mas vamos dizer assim, ele pega lá um juiz de direito que tem no coração ali de ser pregador, ele coloca a pessoa lá para pregar, a pessoa começa a pregar, fala bonito, comove as pessoas. O que ele vai pensar? Nossa, eu sou o cara, ó. Então Deus pega aquele que é nós fez, e coloca lá na frente e faz o negócio acontecer e usa a pessoa. Por quê? Porque a glória é dele. A Bíblia diz que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Então, é assim que Deus trabalha. Então, a obra que ele começou na sua vida, ele é fiel para terminar. Só que o início de tudo, analisa isso e de repente, antes de recomeçar, você não tem que reconstruir a sua base. E não volte atrás, não tire as suas mãos do arado. Aquilo que Deus começou a fazer, ele vai terminar. A parte que você tem que fazer, faça como Neemias, não volte atrás. Amém? Não deixe o diabo te enganar, não dê atenção aos enviados do diabo, para que você não tire as suas mãos e não saia do lugar que Deus te colocou. Amém? Os irmãos entenderam?
Eu oro a Deus sempre, Senhor, que eu seja claro e objetivo. Então eu espero que eu tenha conseguido transmitir para os irmãos assim como Deus falou no meu coração. Mas se ficou alguma dúvida, por favor, depois do final do culto me procura. Fala assim, ó, irmão, determinado ponto aqui eu fiquei com uma dúvida, então aí vamos esclarecer a sua dúvida. Não leva essa dúvida com você. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, eu trouxe essa mensagem, Pai, para os meus irmãos. Nós, meu Deus, não estamos todos aqui hoje. Hoje estava uma noite chuvosa, alguns não conseguiram comparecer, mas aquilo que o Senhor tem, meu Deus, para tratar com cada um, de uma maneira ou de outra o Senhor vai fazer. Então essa mensagem aqui, meu Deus, é para mim, é para os meus irmãos que estão aqui nessa noite. Se fosse para alguém que não está aqui, o Senhor teria trazido a pessoa mesmo debaixo de uma chuva de canivetes. Pai, então em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para tratar sobre esse assunto ainda em particular com cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, ainda hoje quando eles estiverem em oração, ela estiver lá em oração dentro do quarto, antes do repouso do sono, Senhor, abre para ela aquilo que o Senhor tem só na intimidade entre o Senhor e ela. Aquilo, meu Deus, a estratégia que o Senhor tem para ela poder, meu Deus, executar a parte que cabe a ela dos planos que o Senhor traçou para a vida dela. O Senhor vai dar a direção, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai ajudar ele ou ela a fazer para que teu nome seja glorificado, Senhor. Então nós te pedimos, continua, Senhor, nos abençoando, continua nos preparando, continua nos dirigindo, Senhor, continua conosco, meu Deus, em todos os momentos da nossa vida, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Você diga amém e graças a Deus.